Seja bem-vindo a mais um podcast aqui na Universidade Moveleira. Nosso objetivo esse ano é trazer os empresários que são especialistas no mercado, que vivem o dia a dia da indústria moveleira. Obviamente, quando se trata do desafio de mão de obra, mercado cada vez mais competitivo, nós precisamos trazer aqui para falar com você a autoridade que sabe lidar com o assunto e que tem bagagem, que tem história para falar com a gente. Por isso, eu tive que anotar aqui, porque o currículo dele é grande, eu não vou falar o nome dele agora. Eu trouxe aqui alguém que foi por 12 anos, atuou por 12 anos na presidência do Intercind. 3 anos como vice, 9 anos como presidente. Hoje ele é presidente da Federação Trabalhista e Conselho Estratégico da FIENG. Se eu falei errado aqui, ele vai me corrigir depois. 32 anos de Carolina Baby, uma marca conceituada no mercado. Daqui a pouco nós vamos falar sobre as novidades. Você que conhece, você que é do mercado moveleiro, já sabe de quem eu estou falando. Áureo Barbosa, meu amigo, é um prazer ter você com a gente aqui na Universidade Moveleira. Fica à vontade. Ô David, o prazer é todo meu. Falando de universidade, muito me orgulha poder bater um papo com você, porque eu acho que a educação está acima de tudo. O nosso país precisa de jovens empreendedores, educadores de alto nível, e levar a informação para a juventude é muito importante. Só corrigindo aquilo que você falou, lá na FIENG eu atualmente ocupo a posição já há 6 anos de presidente do Conselho Trabalhista e gestão estratégica de pessoas. E quando você fala de gestão estratégica de pessoas, aí vem um foco de preparação da mão de obra, preparação das pessoas para conviverem nesse mundo mutante o tempo inteiro de hoje em dia. Então a gente busca lá desenvolver talentos, entender a personalidade de cada um, a competência, a habilidade que cada um tem no seu trabalho, na sua dedicação, no horizonte, o que ele pensa para a vida dele. Então isso faz parte lá do nosso conselho estratégico, entender o que está acontecendo nas expectativas, nas necessidades e nas oportunidades da mão de obra brasileira, que vem de onde? Da educação da universidade. E você, mais do que estar fazendo parte desse conselho, sentar na mesa ali com o poder de tomar decisão, você vive isso todos os dias como gestor, obviamente, não mais no molde operacional. Você tem uma empresa estruturada, até porque para você fazer parte de um conselho como esse, 12 anos na presidência do Intercind, você tem que ter uma equipe que esteja pronta ali para lidar com gente. Mas você sabe dos desafios do dia a dia de uma indústria. Sim. Contratar a mão de obra, trazer gente. Então você vive tanto o dia a dia do empresário, quanto também tem o poder ali de tomar decisão, de pensar junto com outras pessoas. O que você está enxergando aí dos últimos anos? Quais são as mudanças que estão trazendo cada vez mais desafio para colocar o jovem na indústria, para fazer com que a pessoa deseja trabalhar na indústria? Quais são os maiores desafios que vocês têm enfrentado? As mudanças que deixam de ser contínuas e passam a ser repentinas. Para responder sua pergunta, eu vou trazer aqui uma definição do que é o ser humano, e você vai entender por que eu vou falar isso. Nós somos um sistema biológico complexo. Nós temos algum grau de inteligência, espiritualidade e sentimentos internos. E o ser humano é altamente relutante a frustrações. E tem um comportamento extremamente variante no tempo. Então, em função de cada reação, de cada oportunidade, você tem um determinado comportamento. E isso mexe com você por dentro. E aí você trazendo isso para o desejo da profissão do cidadão. Qual é a profissão do futuro? Eu não sei. Eu só posso te dizer que 30 anos atrás era muito diferente de hoje. Eu, quando estudei engenharia lá, há 40 e tantos anos atrás, a gente usava régua de cálculo. Você imagina a dificuldade para você estudar curto-circuito em linha de transmissão, com matrizes complexas. Hoje está tudo programado no celular. Verdade. Você tem então passar para a pessoa o conceito para ele saber parametrizar e decidir um cálculo desse, por exemplo. Então, você veja bem que as mutações são enormes. Eu que trabalhei também há 45 anos desenvolvendo tecnologia de comunicação na fibra ótica, na essência da tecnologia, desenvolvendo as primeiras redes digitais de serviço integrado, que virou hoje o quê? Essa famosa rede de internet, onde você navega com TikTok, com Instagram, com Facebook, o Orkut, que passou ali há pouco tempo atrás, que já mudou, já saiu de moda. Verdade. Veio outra coisa nova pela frente, que eu não sei o que é ainda. E você vê hoje também a forma que as pessoas se comportam ao comprar qualquer coisa. Qual o primeiro instinto que a criança tem? Opa,
Pergunta o Google onde é que tem, quanto custa, vai chover amanhã, não vai chover amanhã. Aí o Google é o grande professor de você, né? Quer dizer, as pessoas estão mudando muito e você precisa entender isso. A partir desse entendimento, como é que eu vou trabalhar você, Davidson? Eu quero entender aonde você quer chegar, para me dar para você a oportunidade que mais combine com o seu desejo. Perfeito. Se você trouxer isso para a questão da preparação da mão de obra da indústria propriamente dita, você vê que as indústrias estão cada dia mais automatizadas. Com certeza. E aí, Com certeza. você vai na escola. Você tem que preparar a escola, ela tem que estar interagindo com a realidade, com o chão de fábrica, digamos assim, seja fábrica de qualquer coisa que for. Para as pessoas entenderem como elas têm que se preparar para lidar com a tecnologia de agora e do futuro, que eu não sei. Vem a inteligência artificial, que vai mudar tudo isso aí, muito mais ainda. Sem dúvida. Então, quando eu disse para você que as mudanças deixaram de ser contínuas e passam a ser inesperadas, eu vou estar diferente de mim mesmo daqui a meia hora, depois desse papo com você. Entendeu? Faz todo Eu vou ter outra visão, que você vai me fazer uma pergunta, vai me fazer pensar em alguma coisa diferente, que eu não estava pensando ainda há pouco. Então as reações são muito mutantes. Voltando aqui para a indústria moveleira, que é, digamos assim, convergindo para o nosso foco, você vê, eu falo assim, do serrote ao servomecanismo. É essa era que nós vivemos. Verdade. Então, as empresas são muito automatizadas. Você tem tecnologia de pintura hoje, por exemplo, de altíssimo grau de precisão. Você vê que a gente consegue fazer produtos extremamente confortáveis, com superfícies lisas, sem quinas cortantes, sem quinas vivas. Eu estou voltando aqui para o foco do móvel infantil, que eu fui um dos mentores da norma da BNT há 20 anos atrás para regular berço, por questão de segurança. Sim, sim. Entendeu? Então lá a gente traz todo esse conceito de robustez, de não machucar, de não propiciar erros. E isso faz que você evolua também no projeto do seu móvel no país. Então você vê que nós estamos trazendo aqui uma coleção totalmente revolucionária sobre esse aspecto. Não só da qualidade, mas do desenho, da sofisticação, digamos assim, da prolongação do tempo de uso. Um berço vira uma minicama, ele sai do mini berço, vira minicama. Aí você traz aqui o conceito de uma cômoda para um ambiente de menor espaço, em que você tem a dificuldade ali. É uma realidade. Aí eu boto ali uma gaveta, uma prateleira embutida para a mamãe usar, botar a fraldinha, o talquinho, enquanto ela troca a criança sobre essa cômoda, depois ela fecha, ou seja, você economizou espaço e vem por aí afora. Você vê essa feira aqui hoje, na primeira mudança radical que nós fizemos aqui, eu trouxe esse conceito de valorizar na feira o produto, não o estande. A gente fazia aqui verdadeiras obras faraônicas. Eu cheguei a fazer até castelo na feira, pra você ter ideia. Castelo do bonequinho encantado. Loucura. Então, hoje você tem uma amplitude de visão. Você vê todo mundo igual. O serviço é igual para todo mundo. O que é exuberante na feira agora? O produto. Então você trouxe a obrigação de cada um mais esmerar pelo seu produto. Então é um jogo de ganha-ganha para todo mundo. E o Polo Moveleiro de Ubá, hoje, ele se posiciona como um dos mais expressivos, eu diria para você, da América do Sul. Todo mundo conhece o Polo Moveleiro de Ubá, todo mundo conhece a FEMUR. Eu já cheguei a fazer palestra na China, em Dubai, falando da competência do Polo Moveleiro de Ubá. E as pessoas, quando vêm visitar Ubá, se espantam com o que acontece aqui. Que é isso? Competência, trabalho, dedicação, resiliência, persistência, porque, via de regra, o empresariado não tem nenhum incentivo para ser empresário, ao contrário, nós somos massacrados o tempo inteiro por uma governança externa que nos impõe uma série de obrigações, e os direitos são, digamos assim, inseguros. Às vezes uma lei muda o passado seu, coisa de louco. Ser empresário e fazer tudo isso que esse povo está fazendo aqui é muita coragem. E você levar uma empresa a mais de 30, 40 anos é outra loucura, né? Mas, digamos assim, nós não podemos desistir nunca do nosso sonho, do nosso ideal. Vocês que são jovens, tem o mundo inteiro pela frente. Nós não sabemos como é o mundo de amanhã, falei para você. Exatamente. Ele vai mudar. Agora você tem que estar preparado na escola, na educação, para entender essa mudança e saber até interagir e influenciar da velocidade e no grau dessa mudança também. Até porque antes, quando você fala isso, eu ouvi uma pessoa falar exatamente esse assunto há um tempo atrás, Áureo. E ele falou assim comigo: Davidson, até alguns anos atrás, a empresa ela conseguia fazer um plano de 10 anos.
Depois ela fazia um plano de 5 anos. Hoje você tem que fazer um plano trimestral, um semestral, e você tem que olhar o que está acontecendo. Já que você citou produto, eu vou para esse caminho aqui com você, porque eu acho que é importantíssimo que você citou aí. Sim. Quando você fala assim, olha, nós já começamos a trazer produtos com a cautela na curva, entendendo hoje o tamanho médio de um trocador, o que acontece, é uma realidade. Os prédios, quando nós olhamos para o mercado imobiliário, os apartamentos estão cada vez menores. As pessoas estão morando em ambientes menores, mas com cuidado com a decoração. Eu já bati o olho aqui, já vi no seu stand, por exemplo, você está usando cores modernas, tons que remetem às tendências do próximo ano, que a mãe vai pintar o quarto do bebê naquela cor, e aí ela consegue encontrar com você. Então, esse olhar para o mercado não é somente na mão de obra que eu preciso contratar. Não. É desde a mão de obra até o neném que está nascendo. Atender o desejo do consumidor, encantar a mamãe, encantar o consumidor da maneira geral. Quando você fala de cores, isso é muito importante, porque as cores interferem no comportamento da pessoa. Você tem que trabalhar com cores suaves, que é para você não criar muita agressão no visual e permitir que a decoração combine com outras coisas. Então esse também é um pensamento que nós estamos trazendo aqui. Trouxemos um tom de verde extremamente suave. Você vê que ele combina com o ambiente inteiro também. É verdade, né? É verdade. Isso tudo é pensado a partir da nossa conversa, da nossa interação com o público consumidor no país inteiro. E toda empresa faz isso. Se não fizer, vai estar fora do jogo. Um outro ponto que você trouxe foi uma das ações que você tomou enquanto presidente do Intercind. Eu lembro disso, eu acompanhei isso. Você não sabe, mas desde criança eu participo da FEMU, com meu pai vinha, lembro dos estandes faraônicos que aqui haviam, e eu lembro também quando houve essa mudança. Obviamente eu ainda não acompanhava tão de perto, e um dia eu entendi que foi na sua gestão que foi feito isso. Quando a gente fala de exaltar o produto, nós estamos falando num período que o produto foi virando commodity cada vez mais. Então você abre a internet, você tem um monte de fábrica, um monte de marketplace vendendo um pouco mais do mesmo. Por que a Carolina Baby esse ano, na verdade em outros anos, mas nós estamos vendo um salto, decidiu sair um pouco disso, visto que outras empresas estão buscando outras coisas? Não, vamos na agilidade, preço, atendimento. Ok, tem que ter preço, faz parte. Mas onde você enxergou uma estratégia em sair um pouco fora dessa bolha do mercado para fazer algo diferente? O que eu olho no produto da Carolina e falo assim, olha, eu sei que é diferente? Exatamente o conceito da diferença de atender os desejos da população de hoje em dia. Eu estou falando para você, nós somos focados em segurança acima de tudo. Nós não somos uma empresa focada em preço. Excelente. E se você focar em preço, puro e simples, você perde a característica da segurança. E nós trabalhamos com um produto que requer segurança. Então, quando a gente anda no mercado e enxerga as oportunidades de algo que não está inserido ainda, mas que é objeto de desejo, esse desenvolvimento aqui nós gastamos 1 ano para fazer. Não foi de um dia para o outro. Fizemos várias mudanças ao longo do projeto propriamente dito, até chegar esse estado da arte aqui. Não está tudo aqui, no nosso showroom está o complemento dessa linha inteira e tem muito mais coisa para vir ainda pela frente. Isso é um trabalho interativo de enxergar, não necessariamente eu diria oportunidades, mas necessidades do mercado. Então por isso nós estamos trazendo a Carolina Baby com uma ideia totalmente renovadora, digamos assim, audaciosa, não tem dúvida nenhuma, mas pela pesquisa que nós fizemos aqui, pelo olhar das pessoas, pelo carinho que quando toca o nosso produto, você vê, agradou, parece que agradou, né? Agora é trabalhar o mercado para botar isso aí no Brasil inteiro, se Deus quiser faremos isso. Excelente. E quanto à questão aí do Conselho Estratégico da FIENG, tem algo que você pode revelar para nós aí? Tem algo novo vindo? Tem projeto vindo? Tem decisões que estão sendo tomadas? Olha, aí? Essa pergunta ela é muito ampla, porque a gente lá enfrenta um debate constante entre uma ideologia e outra, sob o conceito de responsabilidade, de comprometimento, de visão de futuro e de interesse coletivo. Tá? Então nós tomamos muito cuidado lá no Conselho, nos debates que nós levamos para a Confederação Nacional da Indústria CNI, nos debates
que temos a oportunidade de falar com o ministro, com a equipe dele. O nosso objetivo lá é buscar equilíbrio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Excelente. Porque é muito perigoso você tomar decisões radicais e unilaterais. Você tem que entender de fato as necessidades e conversar com o público de uma maneira geral, como é que nós podemos combinar um jogo que é bom para todo mundo. Perfeito. Então esse é o grande desafio. E aí entra esse conceito que eu te falei, quando fala de gestão estratégica da pessoa, voltando ao conceito do ser humano, nós temos o máximo de cuidado de entender o comportamento das pessoas, o desejo das pessoas, as influências que elas sofrem por uma ideologia radical, às vezes contrária ao equilíbrio. Então esse é o grande desafio que nós temos lá. E no nosso conselho lá fazem parte as maiores, melhores empresas de Minas Gerais, que se fazem representar lá. Então eu tenho muito carinho pela minha equipe de conselho. É uma equipe bastante preparada, madura, tem jovens no meio também, tem gente madura com muita vivência já no mercado e tem jovens entrando, que eu faço questão que tenham para a gente fazer uma combinação entre o antigo e o novo, né? Você de conceito, né? Perfeito. Então, desculpa, isso é um desafio constante, mas que eu gosto de fazer, porque eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Eu gosto do que você fala, porque é o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, hoje eu estou fazendo aniversário, faço 30 anos hoje, e eu falo o seguinte, muitas das vezes as pessoas querem tomar decisão sem ouvir o jovem também. Porque a minha geração é a geração da qualidade de vida. A geração que dá 5 horas da tarde, 5h30 da tarde, ela quer ir embora. Quer colocar um fonezinho no ouvido, a mochilinha nas costas, quer ir para casa. Eu não estou aqui para julgar se isso é bom ou se é ruim. Eu sei que um comportamento. É um comportamento muito bem colocado. Mas eu estava com o nosso amigo Bessa, que daqui a pouco ele vai entrar aqui na conversa com a gente. Ô Alisson, vou pedir ao Alisson, prepara uma cadeira com o Bessa, que eu quero que o Bessa venha para esse papo aqui com a gente. Estava falando agora há pouco. Deixa eu abrir a câmera aqui. Gente, ó, é assim, Universidade Moveleira é isso aqui mesmo, ó. Quem sabe faz ao vivo. É ao vivo e a cores. O Bessa é uma autoridade nesse segmento do Brasil. Deixa eu dividir os microfones aqui. O Bessa nos movimenta todos o Brasil inteiro, com as suas referências, seus bons conselhos, a experiência dele como jornalista, né, Bessa, também, inclusive. Isso aqui é Quantos anos, Bessa? Amigos eu tenho muitos. Para você que não sabe, CEO da plataforma Setor Moveleiro, a plataforma que está aí trazendo o moveleiro para o digital, trazendo acesso à informação. Antes de conhecer o Bessa, quando a gente começou com a Universidade Moveleira, eu precisava de dados do mercado e todos os dados que eu precisava confirmar a veracidade, eu ia na plataforma do Setor Moveleiro. Quando eu conheci o Bessa, para mim foi uma realização, porque era a plataforma que eu tinha justamente ali a confiança, eu sabia que ali havia veracidade. Então é um prazer estar com você aqui também, meu amigo. Bom, nós estamos falando do desafio dessa geração, a gente estava conversando agora há pouco ali sobre isso. Do que eu estava falando com o Bessa? Eu falei com o Bessa o seguinte, olha, eu vejo que a geração passada, a geração dos meus pais, a geração de vocês, ela começou ali a trabalhar com 8 anos, com 10 anos, com 12 anos de idade. Ela chegava no mercado de trabalho com 18, com 20 anos, ela já tinha ali seus 10 anos de experiência. Já tinha ralado, já tomou o famoso peteleco, alguém fez hora, alguém já errou, já brigou. Então ela chega no mercado de trabalho com vontade de fazer e entendendo de hierarquia e sabendo lidar com a liderança. A minha geração, ela ouviu dos pais, a caneta é mais leve do que a enxada. Vai estudar, você não vai trabalhar agora. E quando ela chega aos 18 anos, e os 18 anos hoje é cedo no mercado de trabalho, quando ela chega aos 18 anos, ela não tem experiência. E ela chega numa empresa que já está há 30 anos movimentando. Muitos hoje estão chegando aos 24 anos, porque estão indo para a universidade e vêm para o mercado. Como vocês enxergam isso hoje? Se o que eu falei faz sentido? Se há hoje, Áureo, essa visão, porque o difícil é resolver esse problema. Achar o problema, ok. Mas como o Áureo estava trazendo, Bessa, hoje não é mais uma situação de, olha, nos próximos 2, 3 anos será assim. Não, daqui um dia, daqui uma semana, o mercado muda. Como vocês enxergam isso? Olha só, eu vou dizer uma coisa para você. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, com 10 anos de idade, ajudando meu avô a apanhar fumo.
Depois, com os 12 anos, quando já estava forte, eu trabalhei de chapa de caminhão, ajudando meu pai a descarregar caminhão. Olha só. E depois eu misturei escola com música. E fui Peraí, você foi músico? também. O que você toca? Eu toquei teclado, toquei sopro nas bandas de música aqui. Aí você falou que eu gosto. E depois meu hobby hoje é bateria, tá? Opa, não vamos falar. Depois desse podcast não vamos falar de bateria, hein? Vai estudando. Então, e aí eu tinha um grande professor aqui na cidade, que foi um grande funcionador, que foi o Santinho Barreto e o Sr. José da LNK. Sim. Falou, menino, vai estudar. O que eu vou fazer? Escola técnica. Você concorda comigo que o melhor médico já foi enfermeiro um dia? No melhor caminho? Concordo. Não, é uma coisa que eu sempre defendi na minha vida, a questão da carreira profissional, seja ela qualquer que for, qual for. Então o jovem entra numa escola técnica lá aos 15 anos, 16 anos de idade, eu quero ser engenheiro eletrônico. Ele vai entrar numa escola técnica e ensina alguma coisa de eletrônica. Eu quero ser médico. Eu vou fazer uma escola técnica de enfermaria. E assim sucessivamente. Por quê? Numa escola técnica, pelo menos na minha época, você passava por muitos experimentos. Sim. Eu quero dizer para você o seguinte, que diferentemente disso que está acontecendo hoje, que eu acho que não deveria ser assim, o jovem tem que começar a ser preparado, a ser profissional já aos 15 anos de idade. Perfeito. E poderia trabalhar aos 15 anos de idade. Mas infelizmente a lei hoje te proíbe deixar o jovem trabalhar, tem que trabalhar escondido. Normalmente quem trabalha é o filho do dono, lá no cantinho. Você não pode deixar o jovem trabalhar. Isso é um erro muito grande. Porque ele chega aos 24, 25, 30 anos, Só com a teoria. sem muita bagagem. Ele vai demorar muito a render. Ele já poderia chegar aos 20 anos rendendo para esse país. Então, eu sempre defendi essa bandeira e não vou deixar, a menos que alguém me convença com números, fatos reais, o contrário do que eu estou falando para você. Perfeito. Perfeita a colocação. Então, na que você está falando de educação de escola, eu faria isso em qualquer escola, em qualquer segmento de educação do país, seja lá qual fosse ele, e deixasse o jovem fazer estágio naquela profissão que ele escolheu. Todo estágio é possível com segurança, não tem problema nenhum. Excelente. Um garoto com 15 anos de idade, 16 anos, já está pronto, já é homem formado. Tá com energia para fazer. Ele já sabe discernir o que é certo e o que é errado. Isso aí. E a questão da família é muito importante. Vem da educação, vem do exemplo do pai, da mãe, do avô. Esse conceito aí, o ambiente, o environment, é muito importante para o comportamento da pessoa. Por causa daquele ser humano que eu te falei, que tem um comportamento que varia com o tempo. Isso aí. Por causa da sensibilidade dele. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, falei demais, mas Perfeitamente. eu vou por esse eixo aí. Existe Ô Bessa, o que você fez antes para ser jornalista? Você vendia jornal. Então, existe um fenômeno sociológico também relacionado a isso, que é o seguinte: a minha geração e a sua geração, existia o incutimento de uma ideia de que a vida tinha sido muito difícil para nós, que a gente tinha ralado demais. Então criou-se uma aura de que a gente tinha que tornar as coisas mais fáceis para os filhos. O que era tornar mais fácil? Se eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, 10 anos de idade, onde já se viu querer colocar meu filho para trabalhar com 14, 15, 16? Nessa idade ele tem que estar estudando. É muito do que vocês hoje já falaram, né? Sim. Só que na prática, a teoria nem sempre funciona bem. E eu fico bem à vontade para dizer isso porque eu trabalho com muita teoria, né? Desde os bancos de faculdade, que eu também sou professor de história, a teoria... Tem história para contar. Existia uma matéria chamada Teoria Geral do Estado. Teoria, o papel aceita tudo, essa que é a verdade. Quando você coloca na prática, a coisa muda. Então você saiu de uma geração de gente com casca dura, que aprendeu a lutar para sobreviver, para uma geração nhenhenhé. Não é nem, é nhenhenhé. E a gente está colhendo os resultados hoje. Falta mão de obra, falta comprometimento. É claro que existem exceções, tá? Existem educações que conseguiram, apesar de tudo isso, essa pressão que esse movimento woke gerou e criou sobre a cultura moderna, tem famílias ainda que conseguiram manter a linha. Gente que passou por escolas militares, cívicos militares, gente que estudou em colégios adventistas, batistas, católicos mais ortodoxos, né, mais rígidos, mas
infelizmente, é uma menor parte. A maior parte contaminou o ambiente corporativo com essa cultura equivocada. Porque eu De nunca procurar vi, sempre o mais fácil. nunca ouvi falar que alguém morreu de trabalhar. Mas de preguiçada, eu já ouvi falar que acontece. Ô Berson, eu estou chegando aos 70 anos agora e eu tenho certeza que eu vou trabalhar mais 20. Eu quero trabalhar mais 20. Eu sempre brincava em família. Se o trabalho matasse, eu estava morto, cara. Eu dizia assim, que no dia que eu morresse, eu queria trabalhar durante o dia para não perder o dia. Aí o Cílio, não fala isso, onde já se viu falar uma coisa dessa? Mas às vezes a gente cria uma frase de efeito, de impacto, para as pessoas pensarem, né? Se a conversa for muito mole, parece que o discurso não é palatável. A melhor combinação é a prática com a teoria e a experiência vivida nos dois. Não tem nada que Aliás, é a resista sua a isso. especialidade, né? Porque você é uma pessoa que combina magistralmente teoria com prática. Para quem não sabe, o Áureo é um acadêmico. É praticamente uma mente evoluída, uma alma evoluída no conteúdo. O mundo me obriga a ser mutante. E aplicou muito disso no Brasil, no exterior, visão de fora, também ajuda demais, né? Você trazer essa visão. Na minha época fora do país, você não tinha... Você pediu uma chamada para o Brasil, você tinha que esperar 3 horas para a linha chegar aqui. Tinha que alguém ligar e avisar que ia ligar, E aí, né? quando foi, eu fiquei desafio. Estava no centro de pesquisa da Ericsson, na Suécia, em Hudiksvall. E o desafio do Dr. Elif Petermax, um grande professor meu da época, que eu não esqueço dele muito. Olha, vocês vão ter que falar, fazer as pessoas falarem e verem ao mesmo tempo. Lembra daquela imagem do cara foi à lua, que chegava distorcido, ninguém entendia nada? Pois é possível chegar lá, vocês vão ter que trabalhar. E aí ele incentivava a gente, um grupo muito grande, a criar ideias. Onde chega a fibra ótica, você vai entender o conceito muito fácil. Vou te dar um parâmetro que você vai comparar muito fácil. E a gente usava esse parâmetro na época. Quando cai um raio, e você vê rapidamente a luz. O trovão vem, a boa luz vem depois. Então... O relâmpago vem primeiro, né? A luz vem primeiro, depois vem o som. Peraí. Aí nós começamos a pensar, peraí, o negócio da luz, ela é muito rápida. Acendeu, quem está lá? E aí, olha, a gente tem que usar o conceito da luz para transmitir o som. Olha que loucura. Foi exatamente isso. E aí você estuda os meios de transmissão da luz. O ar só não vai funcionar. Ele tem limitações, a umidade vem, o sol vai, o sol vem, isso para. E aí nos Estados Unidos tem uma empresa chamada Corning Glass. Eles são pioneiros no desenvolvimento do vidro, a partir do quartzo, purificação do vidro. E aí entra a lei da física do conceito de reflexão e refração. Sim. São os índices de refração e reflexão do material. Olha, caramba, se a gente pegar um vidro e conseguir confinar a luz no meio dele, fazendo dopagem para mudar o índice de refração da casca e do núcleo, a gente vai fazer a luz andar aqui dentro. Beleza, mas é só luz, e daí? Aí vem o conceito que está por trás de tudo isso aí da eletrônica digital. É o código binário. Sim, não, sim, não, sim, não. Certo? Tem o código binário, você sabe o que eu estou falando? Sim, perfeitamente. Aí as ideias surgem, né? Peraí, se a gente acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, eu estou mandando e tirando luz, certo? Vai, vem. Opa! É quando eu falo que ninguém faz nada sozinho, é um grupo imenso que fica pensando em ideias loucas. Aí você volta aquilo para casa, caramba, e aí, como é que eu vou resolver com isso daí? Mas como é que eu vou pegar a parte elétrica e fazer isso virar luz? Aí entra o maluco lá que sai da ideia da válvula, do transistor. Pô, vamos trabalhar com semicondutores. Que negócio é esse? Aí a coisa vai evoluindo. Você, através disso aí, consegue criar um conversor eletroóptico, e o inverso também é verdadeiro. Através de semicondutores, de altíssimo grau de pureza como material propriamente dito. Eu estou dizendo tudo isso para você entender como é que a tecnologia evolui num certo tempo e depois ela atinge uma velocidade da luz. Então nós conseguimos naquela época, precariamente, lá no final dos anos 70, olha, vai dar então para falar e ver um razoável delay menor.
Como é que você retardava mais ainda o delay? Purificando esses índices de dobragem no núcleo da fibra ótica. Aí surgiu os computadores de altíssima precisão, e os robôs que faziam isso, aí já saía da mão humana que você errava. E assim foi, o Brasil entrou nessa era também da fibra ótica que no início dos anos 80, final de 70, era um conceito de fibra multimodo, que misturava os raios, era uma confusão danada. Aí um cara vai ter ideia, pode ser fazer um negócio unifilar, monomodo, e pulsar só esse cara aí. Não, mas aí o núcleo é grande, não, diminui o núcleo, pá, uma confusão danada. Bom, porque a gente estava em paralelo naquela época desenvolvendo a rede digital, que é a digitalização de hoje, de serviços integrados, que era transmitir voz, pacote de voz e dados ao mesmo tempo. Qual o meio físico de transmissão? Cobre, metal. Então esse condutor ele sofria muitas interferências eletromagnéticas pelo campo próprio gerado por ele. Então meio confuso. Tanto é que antigamente, o caso dessa deve lembrar, você pegava um telefone para falar, chiava. Você ouviu o outro falar no telefone, interferência, né? Cara, Entrava pessoas estranhas na conversa. Exatamente. O fenômeno da paradiafonia, diafonia, são os nomes. E não era por causa de grampo, não. Era interferência eletromagnética mesmo. Quando se trata da luz, não tem nenhuma interferência dessa. E aí, então agora dá para desenvolver a rede digital de serviço integrada para tal da internet do futuro. Aí os caras trabalharam nisso o tempo inteiro. E a gente evoluiu o telefone celular, que maravilha, saiu daquele tijolo de 1 quilo para alguma coisa que você podia carregar. Cara, o celular, isso é eletrônica pura. Os computadores, aqueles gigantescos, né? Os caras foram evoluindo. Depois eu perdi o bonde disso aí dos 15, 20 anos pra cá. Até uns 15 anos atrás, tá no meio desse negócio. Tudo isso que eu tô te falando, olha onde você chegou. Aqui é um verdadeiro computador que resolve toda a sua vida. Você clica aqui, tá lá no Japão em 1 segundo, sabe tudo o que está acontecendo. Olha como é que isso interferiu no comportamento das pessoas, nos desejos, nas emoções, na forma de viver, de trabalhar, de querer. Então, tudo era muito complexo, essa evolução tecnológica, na velocidade que ela vem. Estava falando com ele, agora vem inteligência artificial. Agora eu fiquei o cara mais burro do mundo, sem mais nada. Então, é muito... Não, vocês que estão na... vocês estão na... Eu tive Bers. Olha o GPS hoje. Antigamente, aí em São Paulo andando, Bers, aqueles livros do correio ainda. Do certo. Você perdeu uma página e perdi a rua. Errei. Olha onde nós estamos hoje. Que loucura, né? Mas é que é só para falar sobre como é que muda o comportamento das pessoas, como é que muda a educação num país, entendeu? Isso é tudo muito complexo e você falou muito, você do jovem, não, eu só vou estudar. Tem gente que é doutor, pós-doutor, PhD, não sei o quê, o que você vai fazer? Nada. Você bota o cara para trabalhar e não faz nada. Porque não ralou, cara. Como é que você sabe se a chapa é quente? Bota a mão dela. Por a mão. Por a mão. Ó, eu tô falando demais. O professor tá aqui, esse cara é meu amigo. Eu me inspiro muito nele, esse cara é equilibrado, competente, tem uma visão muito grande, uma experiência de vida, de ser humano fantástico que ele é. Eu aprendo muito, conversa quando eu assisto as falas dele, os textos que ele escreve. Ele é um grande inspirador de todos nós do setor moveleiro. Eu sou muito grato a você em nome de todo mundo, viu, Bessa? Vocês estão vendo que amigos eu tenho, né? Quem tem amigo tem tudo, não precisa de mais nada. Eu preciso complementar isso aqui. É impossível sentar com Bessa para conversar e não aprender algo. Sempre tem algo para ensinar. E sempre tem alguma polêmica também, Chega né? mais perto aqui. Sempre tem alguma polêmica também. Porque nós estamos sem retorno aqui. Então, eu só vou saber se o áudio for bom depois da gravação. Obviamente, eu tenho alguns gráficos aqui que eu vou observando. Começar a falar por garantia. Quando é que você teria isso aqui antigamente? Nunca. Não existe. Nunca. Num computador de... Não é um computador de última geração. Hoje nós temos esse acesso, temos essa possibilidade. Então vamos lá. Muito bem colocado. Deixa eu reposicionarmos aqui. Aliás, deixa eu fazer um mexão aqui. Você que é lojista, está passando na feira, passou na feira e não veio no stand da Carolina Baby, você vai fazer contato, vai buscar lá no Instagram, faça contato, porque o mercado está crescendo cada vez mais na linha infantil. Se você ainda não olhou para essa oportunidade de mercado, está na hora de você começar a olhar. Então faça contato com
comercial da Carolina Baby. Vamos lá, o Áureo falou aqui sobre a questão da informação. Eu vou lapidar o que você falou para entregar para o Bessa. O que eu entendi do que o Áureo falou? Não basta eu ter somente a informação, eu tenho que ter a vivência. De informação hoje o mundo está cheio. Dependendo do assunto, eu posso ter mais acesso do que vocês dois juntos, com todo respeito, porque basta conferir na IA, a IA me entrega. Se eu conferir antes, tudo bem, mas na hora de fazer acontecer e gerar resultado, o jogo é outro. Como você está enxergando isso? Era da geração, tecnologia está lá em cima, mercado moveleiro, onde o mercado moveleiro se encontra nisso, você está passeando todos os polos aí, viajando, fazendo network, trabalhando ali duramente para garantir que a informação seja certa, que é o seu modelo de trabalho. Como você está enxergando isso hoje, a relação entre mercado moveleiro, informação, tecnologia e o pensamento humano na modernidade? Bom, a tecnologia aplicada à produção moveleira é um bom referencial para a gente falar sobre o assunto. Eu, quando entrei no setor há 32 anos atrás, você lembra que os equipamentos... Era serrote, era tupia. Com todo o respeito que esses equipamentos têm, porque ainda tem gente que ainda usa até hoje, não quer dizer que não sejam bons, mas em termos de produtividade, você não tinha a escala de produtividade que você tem hoje adquirido via tecnologia. A primeira grande contribuição, então, que a tecnologia trouxe para o setor moveleiro, para a atividade moveleira, foi exatamente isso. E também você padronizar o acesso àquilo que funciona. Eu, quando entrei no setor moveleiro, eu lembro que eu fazia roteiro no estado de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, e todo mundo queria saber como é que está a Rudinic, o que a Rudinic está fazendo, porque a tecnologia ela não estava disponível, acessível para todos. Quem tinha eram as empresas do Rio Grande do Sul, uma ou outra, e todo mundo olhando o que aquele povo está fazendo. Hoje não, hoje a mesma tecnologia que está disponível no Motor Skin, que é uma empresa top de linha, está disponível para qualquer empresa aqui de Ubá. Basta ver se tem necessidade de adquirir aquela tecnologia, mas que ela está disponível, ela está. Então a tecnologia, de alguma maneira, ela democratizou essa possibilidade de melhoria de produção e de comunicação e tudo mais. Eu que sou da área de comunicação, é assustadora a diferença que existe do mundo atual para quando eu entrei no segmento. Gente, quando eu entrei no segmento, a gente fazia layout em agência de propaganda, fazendo aplique de recorte de jornal, o que ilustrava a imagem. Para ver se cabia, né? Para ver se cabia e para materializar a venda para o cliente que estivesse comprando. Então eu ia numa construtora, eu lembro que eu atendi uma construtora de Curitiba muito grande, fazíamos anúncio de uma página para o jornal, aí todos aqueles recortezinhos assim, ilustrando aqui vai entrar esse tema com alguma coisa aí cortada de algum lugar que ilustrava aquele tema. Imagina o trabalho para fazer isso e o tempo que demorava para fazer um negócio desse. E a qualidade infinitamente baixa, né? Olha o quanto que evoluiu. Hoje, qualquer pessoa tem acesso a aplicativos via celular. Se você tiver um mínimo de talento, você não precisa de uma agência. Se você tiver um pouco de talento, você pode contratar uma agência só para conferir o que você faz. Ou você está resolvido. Canva faz essas coisas e tantos outros aplicativos. Agora, o que é bom e o que é ruim disso tudo? Eu acho que tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. Certo. O lado bom é que a gente ralava demais para chegar num resultado naquela época, tanto na indústria moveleira, para chegar num produto bem acabado, que tivesse qualidade, como eu na comunicação para produzir um material publicitário. Então a gente aprendia no processo muita coisa. Hoje a gente não aprende. A gente tem o acesso à tecnologia, a tecnologia faz tudo, é bom que ela entrega, mas é ruim, é como se estivesse interrompendo uma etapa do aprendizado. A gente pulou a etapa do aprendizado e passou para a etapa da entrega. Você fala de velocidade e tudo, um ano passa muito rápido, Bessa. Muito! Gente, nós já estamos terminando janeiro. Eu tava louco para fazer até outro dia a gente estava comendo peru. Daqui a pouco tá no meio do ano. É loucura isso, cara. Mas isso aí, essa forma acelerada
que toda essa tecnologia trouxe para todos nós nesse ano. Você está acelerado, invariavelmente, impulsionado por isso tudo. Hoje você não consegue ouvir um áudio no WhatsApp, por exemplo, na velocidade normal. Você acelera o áudio porque você não quer ouvir, porque é doideira isso, né? Como o comportamento que você estava falando aqui, né? Mudou hoje. Volta que eu tô fazendo aniversário, tô contando pra todo mundo que eu tô fazendo aniversário. Vai pagar o show, onde? Eu tô brincando com o pessoal, assim, ó, o Paternum tá me servindo aí, tá? Como, beba à vontade, tá tudo minha conta. Eu tô fazendo aniversário. Eu recebi, agora são quase 6 horas da tarde, eu recebi uma ligação. Só uma ligação. Quantos anos? De perder de vista. E o amigo que me ligou, ele me ligou e disse assim: eu estou te ligando porque você é a única pessoa que me liga. E se um dia as operadoras de telefonia deixarem de atender com esse serviço, eu vou dar um jeito de ter só para você me ligar. Por quê? Eu vi o Clóvis de Barros falar sobre isso alguns dias, eu gosto de ouvi-lo, de vez em quando, não sei se vocês conhecem, e ele fala que a vida é o agora, não é o amanhã, não é daqui 5 anos, isso é uma preposição, pode acontecer, pode não acontecer, mas a vida é o que a gente está vivendo agora, e esse excesso de informação chegando a todo momento está nos impedindo de viver muitas das vezes o agora. E aí vem uma pergunta, vou deixar vocês decidirem quem responde primeiro. Sempre o Áureo. A pergunta que todo mundo faz: a tecnologia vai substituir o ser humano? Eu sei que não é uma pergunta que se responde com sim ou não. Por isso que eu vou dar um tempo a vocês. Vamos lá? Eu vou responder como você faz. Volta ao meu conceito do ser humano. Nós somos um sistema bioquímico complexo, certo? E o que a gente tem por dentro? Espiritualidade. Inteligência e espiritualidade. A tecnologia, por mais que ela influencie na sua vida, ela jamais vai tirar a sua espiritualidade, o seu senso, o seu sentimento. Estava em Dubai há 3 anos atrás, acho que foi na Arábia Saudita, o stand que eu fui, os robôs, verdadeiros seres humanos. Se você perguntava o cara em inglês, ele respondia. Qualquer pergunta ele respondia para você, porque ali já estava um IA por trás daquele cara ali. Agora eu pergunto, ele tem sentimento, ele tem afeto, ele tem amor? Não tem? Não tem. Sem amor nada funciona, cara, porque fica tudo muito frio, tudo muito igual. A tecnologia substitui muita quantidade de mão de obra operacional, de fazer propriamente dito, mas jamais vai substituir o ser humano. Não tem como, é impossível. A gente pode voltar para uma discussão recente que a gente teve aí, coisa de 2, 3 anos, que agora deu uma arrefecida, né, Áureo? O varejo digital vai substituir o varejo físico? E muita gente elucubrou e definiu teorias e mais teorias, muita gente defendendo que sim. Como ferramenta, a tecnologia ela é imprescindível. Mas se tem algo, e esse evento que a gente está aqui é prova cabal de que isso é verdade, que não vai ser substituído nunca, é o relacionamento humano. Por que as feiras continuam bombando? Se você poderia resolver tudo isso que está acontecendo aqui dentro através de um monitor de tela. Mas o que você não iria resolver? Como é que eu vou encontrar o Davidson no corredor? Como é que eu vou sentar com o meu amigo Áureo e trocar percepções e angústias e ansiedades e expectativas se não for pessoalmente? Não dá para fazer isso via tecnologia. A própria forma pela qual e para o qual a tecnologia foi criada não cabe esse tipo de coisa. A tecnologia é pragmática, é objetiva, é papa. Não tem humanização. E qualquer empresa, pessoa, e seja lá o que for, que não se atentar para o fator da importância e necessidade da humanização, ela pode ter a tecnologia que for, que ela está fadada ao fracasso. Eu posso afirmar então que a tecnologia ela substitui tarefas? Sim, Tarefas, sim. Mas Você não definiu pessoa. muito bem. O ato de fazer, sim, mas O comando não. até porque quem desenvolve tecnologia é o ser humano. Começa por aí a história. Existe uma força muito grande do Se você sistema. acabar com a galinha do ovo, Não. O sistema ele pressiona muito para que seja substituído
a mão de obra totalmente pela tecnologia, que seja tudo robotizado. Vocês já perceberam que tem uma pressão muito forte, global, em cima disso. Mas é uma cultura diferente, que isso não passa simplesmente pela substituição, passa pela substituição de valores também. Então eu não sei, essa guerra eu não sei quem vai ganhar. Existe uma leitura espiritual, né? Que você e eu conhecemos, e a gente pode supor que isso não vai terminar bem, do ponto de vista espiritual, mas também existe uma leitura racional e material, que é uma coisa que eu não abro mão. Não dá para espiritualizar tudo sem abrir mão da possibilidade de racionalizar as coisas, né? Exatamente. Eu, pelo lado racional, eu prefiro acreditar que não, que essa vertente não vai vencer. Perfeito. Tecnologia, informação, política. Estamos vendo como é que o mundo está aí, né? O mundo se preparando para algo que eu só vi nos livros de história, né? Que pode se repetir ou não, como o Áureo bem disse, tudo é imprevisível. Agora eu acho que vai acontecer uma coisa, através de uma ligação, um presidente toma uma decisão com o outro e acontece outra, enfim. Setor moveleiro está com uma base estabelecida no Paraguai, que até poucos anos atrás era visto como deboche, né? Se você comprou algo do Paraguai, aquilo era deboche. Falsificado. Era falsificado. Bom, agora a bebida brasileira é falsificada. Muito. O mundo não dá volta, o mundo capota. Exatamente. Olha só. Então, o que levou a plataforma Setor Moveleira a instalar uma base no Paraguai, isso atrelado a notícias que nós estamos vendo, inclusive na própria plataforma, dessa migração de empresários para esse país? Bom, aí vai um pouco também do perfil do Carlos Bessa, tá? O Carlos Bessa, desde que se deu por gente nesse mundo, sempre teve uma vontade muito grande de fazer coisas diferentes, de ser diferente, de não bater em lugar comum. Alguns exemplos assim para você entender. Eu com 8, 10 anos de idade, eu tinha uma tia e um tio que eram muito bem de vida, de situação diferente de mim, do meu pai e da minha mãe, e ele tinha uma biblioteca na casa deles, e eu chegava na biblioteca e eu pegava aqueles livros de história e geografia que eles tinham e eu viajava naqueles livros. Eu fazia tipo Marco Polo, eu pegava os livros de geografia e falava assim, um dia eu quero estar nesse lugar, um dia eu vou estar nesse lugar. Eu estive em todos os lugares que eu olhei naquele mapa e que eu disse que um dia eu estaria. Por uma razão muito simples, o caso de buscar a diferenciação. Dentro do mercado que eu trabalho, que é o mercado da comunicação moveleira B2B, eu trabalhei durante muitos anos numa empresa de comunicação, eu fui a primeira pessoa que teve um celular dentro dessa empresa. Era um tijolão, um Nokia desse tamanho, que se não falasse, pelo menos era uma boa arma de defesa. E ele ficava piscando uma luzinha nele. Também. E teve muita coisa que eu fui o primeiro. Por quê? Porque eu sou inquieto. Eu estou vendo que a comunicação, ela chegou num ponto que você não tem muito mais o que inovar. As coisas estão meio prontas. Então eu passei a observar quais são as dores hoje do sistema produtivo. A meu ver, existe dor na mão de obra, que é uma coisa que você é especialista, e eu recomendo o trabalho de vocês para qualquer pessoa que estiver assistindo, seja empresa, seja profissional. Entre em contato com o Davidson, que ele vai encontrar a solução para vocês, principalmente na questão da mão de obra. Mas existem umas outras demandas também, que é produtividade, que é tributação, que é competitividade internacional. E eu estou analisando o mercado internacional há muitos anos, eu não comecei a analisar agora. Nos últimos 3 anos, eu já estive nos Estados Unidos fazendo pesquisa de mercado, em Portugal, no Uruguai e no Panamá. E também no Paraguai, né? No Uruguai e Paraguai. O que eu entendo? Que aqui, no Brasil, isso não tem muito a ver com quem está no governo, quem deixa de estar no governo. Porque com raras exceções, depois que você cria tributo, dificilmente volta. Eu só vi uma vez na vida baixar imposto no Brasil, que foi no governo do Bolsonaro. Nunca vi antes acontecer isso.
E não sei se mesmo fosse Bolsonaro, eventualmente, o que não é possível, mas novamente presidente, se ele conseguiria fazer isso, porque a máquina vai tomando uma proporção que ela precisa ser alimentada, né? A indústria brasileira hoje ela perde competitividade por causa da excessiva tributação. Paraguai, nos últimos 12 meses, um pouco mais de 12 meses, quase 40 mil brasileiros providenciaram a documentação paraguaia para se tornar residente. A população do Paraguai hoje, de brasileiros, ela está acima de 300 mil pessoas. É a segunda maior população de brasileiros fora do Brasil. Empreendedores. A maioria é empreendedor. Porque não tem emprego lá. Então quem está indo para lá, ou ele vai com a intenção de empreender, ou ele vai ter dificuldade. Emprego não tem e paga-se menos do que paga no Brasil. Por que surgiu então o negócio da plataforma de conteúdo do setor imobiliário? O nosso objetivo, Davidson e Áureo, é fazer conteúdo de maneira diferente do que os veículos tradicionais trabalham. E não que eu esteja certo, que eles estejam errados, não é isso. Caminhos diferentes. A gente trabalha na conscientização. Eu procuro levar para a nossa base de seguidores informações que ajudem ele a tomar decisão e possam ser referência para ele, como você fez uso para montar o seu negócio. Assim também para a própria indústria imobiliária. O nosso objetivo é subsidiar a indústria moveleira principalmente, mas não só a moveleira, o fornecedor também. Aqui existe luz no fim do túnel e não está tão longe daqui. Você atravessou a Ponte da Amizade no Foz do Iguaçu, você está no Paraguai, num lugar que te oferece vantagens absurdamente satisfatórias para o empresariado brasileiro. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. O Paraguai ele trabalha num regime de tributação 10-10-10. Você paga 10% de imposto na pessoa física, 10% de IVA e 10% no imposto de renda. Enquanto, se você fala assim, mas é 10%, é muito ou é pouco? Não é só isso, pode ficar melhor. Tudo aquilo que você comprova de despesa abate desse valor dos 10%. Então, se eu faturar, hipoteticamente, 1 milhão de guaranis no Paraguai e tiver uma despesa de 500 mil guaranis, eu vou pagar 10% de 500 mil guaranis. Aqui é o contrário no nosso país. Aqui, aliás, é um imposto por dia. Não sei qual foi criado hoje, mas hoje, com certeza, ou um imposto novo ou uma alíquota nova foi implantada e adotada. Você está certo? Isso, além da questão da leitura de que o Paraguai é reconhecido como um lugar que falsifica isso, falsifica aquilo, que é uma 25 de março atravessando a fronteira, existe uma necessidade do empresariado brasileiro olhar para isso, no mínimo, para ele olhar para o negócio dele e avaliar aonde ele pode ser mais competitivo, porque o circo está apertando. Posso completar? Claro, com propriedade. O outro grande ofensor de empreender no Brasil: insegurança jurídica. Excelente. Coisa que o Paraguai não tem. O Brasil é um país que eles conseguem mudar o passado, cara. Nem o passado é certo, eu já dizia. Pô, isso aqui é loucura, o cara consegue mudar o passado. Você falar da tributação, se começar a fazer conta aqui, depois você faz a conta. Eles fazem uma medida nova e fazem retroativo. Não, muda o que você decidiu antes, muda o que você pagou. Mais de 80% que circula hoje, imperativamente, é do governo. Inclusive dos seus bens pessoais. Faz uma conta. Vai pro carro. Você é dono do seu carro. Você paga para cuidar dele. É igual imóvel também. Não sou dono do meu imóvel. Um negócio de louco, quer ver? Vamos lá. Vou fazer uma continha para você. Você vai me ajudar a fazer a conta. Vou comprar um imóvel de um terreno aí, 10 alqueires de terra por R$1 milhão. Só para mim. De cara você já pagou o ITBI, certo? 5% já foi. O cara para comprar um imóvel de R$1 milhão, ele foi tributado em imposto de renda 27% na fonte. Ele ganha mais. 27 com 5, 32.
A empresa que pagou o seu salário e que ganha 27%, pagou mais 23% de tributo sobre ele. 30, como é que é a conta? 27 mais 32, mais, Você estava em 32. 32 mais 23, 50 aí? 5. 55. Ok? Isso aí. Já morreu aí. Bom, 20% desse imóvel é reserva legal. Você não pode fazer nada com ele. Foi para quanto? 75 já. Estou falando mentira? Não, verdade. Muito bem. Se você comprou um terreno bom, ele tem água, ele tem APP. Medianamente você vai perder mais 10% da área útil dele, no mínimo. Foi para quanto? 85. Quer que eu pare? Morre. Vai 20% de inventário. O que vai acontecer? Tua família vai gastar mais 5% daquilo que já pagou 100. Essa conta está errada, Deus? Não, tá certa. Não tá. Mas por outro lado, você pode pagar só 10% no Paraguai. É a opção de ser competitivo. Isso é ninguém faz uma conta dessa, cara. Aí eu tô lá brincando lá, o tal do 6 por 1. Vamos lá? Ótimo. Cara, como é que você vai entender que eu que trabalho 44 horas, ali na frente vou trabalhar 36, vou ganhar a mesma coisa? Isso vai para preço. Então eu vou ganhar a mesma coisa e pagar mais caro. E olha a inteligência maldosa que tem por trás. Se eu vou pagar mais caro, o governo vai arrecadar mais. Como é que você bota isso na cabeça do povo? Eu só pode dificuldade de comunicar isso. Porque isso vai passar. E o cara tá morrendo de rir. Opa, vou trabalhar 6 horas menos, 10 horas menos, vou ganhar do mesmo jeito, que beleza. Olha que conceito que é aplicado às pessoas. Um país que não está preparado para isso. Entendeu? Vou passar por preço, vai custar mais caro, você vai poder comprar menos. E quando você comprar, eu, governo, vou arrecadar mais. Super inteligente, na minha leitura. Muito bem colocado. Agora é o discurso. Com o discurso certo, a população acredita, vê vantagem e no final das contas... Imediatista. É isso, exatamente. E deixa eu te falar um outro benefício do Paraguai. O Paraguai tem uma lei que chama Lei de Maquila. A Lei de Maquila diz o seguinte: dentro de certos critérios definidos pelo padrão Mercosul, se você se dispuser a produzir dentro do Paraguai para exportar, você tem uma tributação de até 1%, pode ser zero, o imposto que você vai pagar, até 1%. Achou pouco? A tecnologia que você vai usar para produzir dentro do Paraguai, você vai importar com imposto zero. Olha a ameaça. Olha a ameaça do seu lado. Quantas vezes você já foi para fora buscar tecnologia e teve que contabilizar em cima de impostos para fazer conversão? No Paraguai você vai importar com taxa zero. Já tem indústria moveleira hoje no Paraguai? Saindo ali pro... Não, ainda não. Existe uma indústria de colchão e muita indústria de diversos segmentos. O moveleiro ele é um pouco mais lento para esse tipo de iniciativa. É questão de tempo. E ainda tem uma vantagem, né? Com essa oscilação que a gente tem, que mesmo que troque de governo agora, a gente sabe que daqui 4 anos pode voltar de novo, esse vai e vem. Se você está dentro do Paraguai, o Brasil hoje estaria livre dessa questão da tributação dos impostos pelos Estados Unidos. Porque o Paraguai, para quem não sabe, inclusive, ele está na lista, em pouco tempo o passaporte paraguai vai estar isento de visto nos Estados Unidos. Hoje o Chile apenas tem essa vantagem. Por que isso? Porque existe estabilidade jurídica, estabilidade política, a moeda que eles têm tem 80 anos de vida. Tem uma definição, né? Tem pré-definido. Então, por isso o Paraguai. Mas o nosso papel é ser um farol de referência, de informação. Cada um toma a sua decisão ou não toma de acordo com a sua necessidade, com a sua consciência. E a plataforma Setor Imobiliário segue com sua proposta normal. Isso é um a mais. A plataforma não está substituindo o seu formato de atuação, nem fechando alguma coisa, está agregando uma nova modalidade de negócio. Olha, eu sei que o tempo de vocês além de corrido, vale muito. Mas eu preciso fazer essa pergunta. 2026, ano político,
9 feriados prolongados para ajudar. E nós temos ainda Copa do Mundo. Como você está enxergando isso estrategicamente? Como você está enxergando isso em relação ao que as indústrias estão fazendo? Dorme com barulho desse. Complicado. Complicado. O setor privado do Brasil está esmagado. Está esmagado. O dinheiro não circula mais, o dinheiro está caríssimo. Onde você pode conceber um país que para segurar a inflação bota Selic a 15%. Para mim a única coisa que segura a inflação é demanda, oferta e demanda. Essa lei não muda nunca. Mas vem os especialistas da rede bancária, não, que não sei mais do que Paraná, que segura o consumo, segura a inflação com a Selic, não sei quem ganha com isso? Banco. Bota para circular. Eu estou fazendo essa compra aqui, se eu fizer uma é um preço. Se 100 pessoas fizerem 100 compras, ela vai cair o preço dela. Entendeu? É quiabo. Quando tem alta produção de quiabo, ele vale nada. Vale centavos o quilo, tomate. Assim. Quando não tem, ele vale 20 reais o quilo. Lei da oferta, da procura. Essa lei não muda nunca. Eu jamais tentaria segurar a inflação aumentando o custo de dinheiro. Faria o contrário. Bota a produção, oferta produto. Acabou. Aí você vai brigar porque tem oferta demais. Agora, eu não sou economista, não. Eu estudei economia lá atrás, talvez não seja para nada. Na faculdade que eu fiz, mas quando eu faço essa pergunta, alguém está falando no auditório, o cara balança a cabeça, esses caras da rede bancária não consegue explicar. Vai explicar o inexplicável? Possível. É assim que você segura a inflação? Bom. São opções políticas e ideológicas, né? Há quem defenda que por ser um ano de eleição vai haver uma injeção de dinheiro muito grande na economia e que isso vai garantir. Hoje até conversava com uma pessoa que faz análise, faz estudo, e ele estava dizendo que 2026 ele garantiu, ele queria apostar comigo que 2026 vai bombar. Vai bombar. Eu não teria essa certeza não, por uma razão assim, eu, ao mesmo tempo que eu transito no meio empresarial, eu também sou cidadão. Eu também vou no supermercado, eu também faço contas. O que eu estou vendo? Os preços subiram demais para a média de ganho da população. Existe uma inflação que não é essa inflação aí divulgada, isso aí é história para caronchinha, isso é história para boi dormir, dizer que vai fechar o ano com 3,7, 3,8, 4,0. A inflação hoje real ela é no mínimo acima de 10%, no mínimo, considerada a média de todos os produtos. E não existe aumento de renda porque não existe aumento de produtividade. Eu falei, a produção segura a inflação. É uma conta básica. Se você não tem aumento de produtividade, você não tem aumento de renda. A não ser de maneira artificial, que é colocando dinheiro na economia. Mas que história na frente? Não, o estouro já está feito, ele só está sendo remendado. Essa é a minha visão. É para se desesperar? Não. Eu acho que toda dificuldade sempre existe oportunidade. Aonde que reside a oportunidade esse ano? Ó, olha, isso aqui é serviço, tá vendo? Vendo? Eu fico batendo, é um alto nível, alto padrão. A oportunidade nesse ano é você ajustar a sua gestão para ficar bem enxuta, o mais enxuta possível, colocar e alocar recursos onde é estritamente necessário, não fazer grandes movimentos e esperar a coisa acontecer. Porque se você estiver bem sólido, né, você sabe disso, se você estiver sólido, você aguenta o solavanco, você aguenta a tempestade. Então não é ano de fazer loucura. É ano então de sentar, olhar o cenário. Antes de você chegar aqui, nós estávamos falando sobre a Carolina Bay, por exemplo. Você já sei com água. Você pode repor para ele, por gentileza? Obrigado. Estamos sendo servidos aqui pelo Pateron, no ver exemplo aqui para a nossa cidade, tá bom? O melhor que tem.
Bom, estávamos falando aqui, a Carolina está investindo esse ano Numa inovação completa. na inovação. Por quê? Produto por produto faz que vira commodity. É muita gente querendo fazer um pouco do mesmo, tira na qualidade para fazer mais barato. Num ano como esse, o que diferencia resultado de verdade, uma coisa é resultado de faturamento, outra coisa é de resultado consistente. Uma empresa como a Carolina, aí há 32 anos no mercado, sabe muito bem fazer isso, senão não estaria até hoje. É justamente esse olhar estratégico para o cenário real do mercado. Apartamentos cada vez menores, apartamentos luxuosos cada vez menores. É bom frisar isso, ressaltar isso. E o sonho da mãe de ter um quarto decorado, mas garantindo a segurança do seu filho. A indústria que pensa dessa forma, na sua visão, onde ela sai ganhando num cenário como esse? Em primeiro lugar, ela vai parar de perder venda para o planejado e para o sob medida, como ela está perdendo hoje. O mercado do planejado sob medida está bombando exatamente porque ele consegue atender essa demanda criada por esses imóveis absurdamente enxutos, compactos. E pior, uma desequilíbrio fiscal muito grande de tributação. Ah, sim, também, Isso é também, problema. também. Sem dúvida. Isso teoricamente a reforma fiscal se propõe a resolver, né? Só ver se na prática vai acontecer. Mas na medida em que você tiver um foco no cliente, porque isso é uma coisa curiosa do industrial moveleiro, né? O industrial moveleiro, via de regra, ele é apaixonado pelo chão de fábrica. Ele gosta do chão de fábrica. Ele vai para uma feira, ele não vai fazer outra coisa numa feira, a não ser máquina. Se sobrar tempo, ele faz outra coisa. Isso é bom e é ruim. Por que é bom e é ruim? É bom porque ele está sempre sabendo o que existe de melhor para melhorar o estágio dele. Mas, por outro lado, não é tão bom porque isso faz com que ele alimente a visão dele de mundo e não a visão do cliente. Ele, como especialista em produção que ele é, ele tende a fazer aquilo que ele acha melhor e o que é mais fácil de produzir. E quem falou que o que vai atender a necessidade do cliente final é o que é mais fácil? Será que é isso? Muito bem. E aí joga a bomba no comercial e fala, agora você se vira, você tem que bater a meta disso aqui. E quer dizer, existe uma educação na cadeia que precisa passar por um processo de reavaliação. Eu trabalhei muito tempo no mercado moveleiro, dentro de indústria, e eu vi o quão difícil é quando você pensa no cliente. Geralmente, quando você pensa no cliente, você perde na produtividade. Geralmente. Vamos trazer segurança. Tem que fazer investimento dentro da produção para trazer um móvel que vai trazer segurança para a criança. Vamos modernizar. Tem que fazer investimento dentro da produção para modernizar o acabamento. Então o caminho é sempre o mais difícil. Quando a empresa fala, nós pensamos na segurança, nós pensamos no design, nós pensamos na inovação, não é somente uma fala de venda, ela é realmente fruto de um investimento que tem sido feito lá. E muito bem colocado a sua parte. E era isso que eu via. Quando você vê alguém sentar numa mesa e dizer assim, olha, vamos produzir um produto. Ele vai trazer essas especificações que o cliente precisa. Geralmente quem está olhando o custo vai dizer, olha, então vamos ter que fazer investimento. O custo produtivo vai aumentar. E a maioria não quer fazer esse investimento. A maioria não quer pensar assim. Falei a verdade ou não? Mas não vai caber o móvel que ele está fazendo num apartamento de 60 metros quadrados. Isso é. Tem que pensar. Exato. Tem que pensar no mundo. A adequação ao mundo, essa palavra chata. Bom, eu vou encerrando aqui. Eu ganhei a minha tarde. Foi um presente de aniversário para mim. Estar com essas duas feras aqui no mercado. Eu que ganhei. Juventude, experiência. Meu professor aqui, ó. Um grande professor da prática e teoria. Deu uma aula aqui pra gente. E eu quero dizer a você que está nos assistindo, não importa se você é um empresário da indústria, é um fornecedor, é um lojista, ou se você é um colaborador da indústria, seja você um líder de produção,
Enfim, aqui nós estamos falando de gente que vivencia o resultado. Gente que olhou para a indústria moveleira e apostou na indústria moveleira. Então, usando a história do Áureo aqui, por exemplo, né, além de cuidar de uma empresa como a Carolina Baby, desafio, você que é empresário sabe como é o desafio de cuidar de um negócio, ainda dedicou 12 anos ao Intercinge, 6 anos ali na FIEG, no Conselho Estratégico, enfim, nós estamos falando com gente que tem resultado. Carlos Bessa, 30 anos de mercado, correto? 32 de moveleiro. 32 anos de moveleiro. Parece que eu trabalho tem 50 anos. Foi picado pelo pouco bichinho mais de moveleiro 50. aí, apaixonou pelo moveleiro, ficou 32 anos, está aí, conhece o mercado, conhecedor do mercado, sabe onde tem resultado, hoje também pela Consultinal, correto? Também atendendo com consultorias, tem Gestão e know-how para processo. isso. Então o que você acabou de ter aqui foi mais que um bate-papo, foi uma aula tanto para mim quanto para você. Convido você a compartilhar esse podcast, enviar para mais pessoas e assistir quantas vezes for preciso para que você absorva o conteúdo e aplique no dia a dia para gerar resultado. Eu encerro aqui com um conselho, primeiramente do Bessa, depois do Áureo, olhando para a câmera e deixando um conselho para quem está do outro lado. O que a pessoa deveria, qual é a única coisa que a pessoa deveria pensar agora para ela viver um 2026 além, com resultados acima daquilo que ela veio conquistando nos últimos anos? Acredite em você mesmo, no seu potencial, seja resiliente, persistente e respeite a lei de Deus. Excelente. Eu vou fazer a sugestão, não vou dar conselho não, porque é complicado dar conselho para gente tão bem sucedida como eventualmente vocês são. A minha sugestão é: mantenha foco, sim, foco é tudo, é fundamental, mas estejam abertos a interpretar as mudanças que o mundo está apresentando e proporcionando para nós. Excelente. Não se engesse. Isso. Meu amigo, muito obrigado. Áureo, muito obrigado por disponibilizar o espaço para a gente aqui. Prazer imenso. Foi de suma importância esse momento, vai ficar marcado na minha vida. Quero agradecer a você, mais uma vez, compartilhe, se inscreva no nosso canal, se inscreva na plataforma Setor Moveleiro, acompanhe as notícias, siga a Carolina Baby no Instagram. Se você é lojista, faça negócio. Um grande abraço e até o próximo podcast.